Capítulo 2º. Do horário de funcionamento. Artigo 206. A abertura e o fechamento dos estabelecimentos comerciais, tanto atacadista como varejista, industriais, prestadores de serviços, ou outras de qualquer natureza obedecerão ao seguinte horário, observados os preceitos da legislação federal, que regula a duração do contrato e as condições de trabalho. Inciso 1º. Para a indústria e serviços industriais de um modo geral. Alínea A. Abertura e fechamento entre 6h e 18h nos dias úteis, à exceção das indústrias, que funcionam em 03 turnos. Alínea B. Nos domingos e feriados os estabelecimentos permanecerão fechados. Inciso 2º. Para o comércio e prestação de serviços de um modo geral. Alínea A. Abertura às 8h e fechamento às 18h nos dias úteis. Alínea B. Abertura às 8h e fechamento às 13h nos sábados, quando situados na sede do município. Alínea C. Nos domingos e feriados os estabelecimentos permanecerão fechados. Alínea D. Os shopping centers de Uberlândia terão o seguinte horário de funcionamento: de segunda a sábado das 9h até as 22h. Nos domingos comuns funcionarão as áreas de lazer e alimentação e demais lojas das 10h às 21h. Nos domingos que antecedem datas especiais funcionarão neste mesmo horário, mas fecharão na segunda-feira. Inciso 3º. Para as repartições públicas municipais, o horário de abertura e fechamento será fixado pelo prefeito. Parágrafo único. Fica facultado ao comércio varejista em geral, desde que estabelecido em acordo ou convenção coletiva de trabalho, e respeitadas as normas de proteção ao trabalho, o funcionamento especial, como especificado abaixo, exceto para farmácias e drogarias. Inciso 1º. Nos dias úteis das 8h às 22h. Inciso 2º. Aos sábados das 13h às 22h. Inciso 3º. Aos domingos e feriados das 8h às 22h. Artigo 207. Será permitido o trabalho em horários especiais, excluindo o expediente de escritório, nos estabelecimentos que se destinem às seguintes atividades. Inciso 1º. Agências de passagens. Inciso 2º. Impressão de jornais. Inciso 3º. Agências funerárias. Inciso 4º. Laticínios. Inciso 5º. Panificadoras. Inciso 6º. Frios industriais. Inciso 7º. Hotéis, pensões, hospedarias. Inciso 8º. Purificação e distribuição de água. Inciso 9º. Produção e distribuição de energia elétrica. Inciso 10. Hospitais, casas de saúde, maternidades e postos de serviços médicos. Inciso 11. Serviço telefônico. Inciso 12. Despachos de empresas de transportes de produtos perecíveis. Inciso 13. Produção e distribuição de gás. Inciso 14. Serviços de esgoto e lixo. Inciso 15. Serviços de transporte coletivo. Inciso 16. Postos de gasolina, lavagem, lubrificação, borracheiros e lava-jatos.
Inciso 17. Indústrias cujo processo seja contínuo e ininterrupto. Inciso 18. Outras atividades das quais, a juízo da autoridade competente, seja estendida tal prerrogativa. Artigo 208. O prefeito municipal poderá prorrogar o horário dos estabelecimentos comerciais até às 22h no mês de dezembro, e nas vésperas de dias festivos. Artigo 209. As farmácias seguirão o esquema de plantão nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, segundo escala fixada por decreto do Executivo, consultados os proprietários de farmácias e drogarias locais. Parágrafo 1º. A divulgação daquelas que estarão abertas deverá ser feita antecipadamente ao final da semana ou feriado. Parágrafo 2º. Quando fechadas, as farmácias deverão afixar à porta uma placa com a identificação dos estabelecimentos análogos que estiverem de plantão, em que conste o nome e o endereço das mesmas. Parágrafo 3º. O horário de funcionamento de farmácias e drogarias será estabelecido por decreto do Poder Executivo, respeitadas as determinações contidas no caput deste artigo. Artigo 210. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos poderá, para atender ao interesse público, conceder licença especial para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, fora do horário normal de abertura e fechamento. Artigo 211. Para funcionamento de estabelecimentos de mais de um ramo de comércio, será observado o horário determinado para a espécie principal, tendo em vista o estoque e a receita do estabelecimento. Artigo 212. É proibido, fora do horário normal de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais. Inciso 1º. Praticar atos de compra e venda. Inciso 2º. Manter abertas ou semi-cerradas as portas dos estabelecimentos, ainda quando permitir o acesso ao interior do prédio, que sirva também de residência do responsável. Parágrafo único. Não constitui infração a abertura do estabelecimento para lavagem ou limpeza, ou quando o responsável, não tendo outro meio de se comunicar com a rua, conservar uma das portas de entrada aberta para efeito de recebimento de mercadorias, durante o tempo estritamente necessário à efetivação do mencionado ato. Artigo 213. Mediante ato especial, o prefeito poderá limitar o horário de funcionamento dos estabelecimentos, quando: Inciso 1º. Homologar convenção feita pelos estabelecimentos, que acordarem em horário especial para seu funcionamento, desde que essa convenção seja adotada, no mínimo, por 3/4 partes dos estabelecimentos atingidos. Inciso 2º. Atender às requisições legais e justificativas das autoridades competentes sobre estabelecimentos que perturbam o sossego, ou ofendam o decoro público, ou que reincidam nas sanções da legislação do trabalho. Parágrafo único. Homologada a convenção de que trata o inciso 1º, passará ela a se constituir postura municipal, obrigando os estabelecimentos nela compreendidos ao cumprimento de seus termos. Artigo 214. Na infração dos artigos deste capítulo, será imposta uma multa, correspondente ao valor de R$ 176,03 a R$ 821,56, impondo-se a multa em dobro na reincidência, seguindo-se a interdição, cassação da licença e proibição de transacionar com as repartições municipais, conforme o caso.